E falando inicialmente, campanha de prevenção de acidente de trânsito. Você sabe que a campanha de prevenção, ela é algo assim muito importante. E a forma como nós alertamos é melhor que seja de uma maneira suave, porque dá para ter consciência com suavidade. Com certo equilíbrio, comparando-se à dramaticidade dos acidentes de trânsito, por exemplo, né? E ser lembrado de uma forma, por que não mais amena, como da cor amarela. Que está o sinal amarelo da atenção no trânsito, cuidado no trânsito. Então, quando você tem o amarelo, sendo a cor de prevenção de acidente do trânsito, é algo mais suave para ser prevenido, lembrado, conscientizado da importância da atenção redobrada, velocidade dentro do limite, não usar celular durante a direção e todas essas dicas importantes que salvam vidas, que levam para casa pessoas amadas, você que está dirigindo no caminho e é aguardado. Eu me lembro que nas rodovias, em algum período colocavam os carros acidentados que ficavam parados nos pátios, né, da Polícia Federal, e eles então começaram a expor ao longo da rodovia, e era trágico, era dramático, era chocante, mas para tentar realmente conscientizar, acorde para essa realidade, o acidente pode ser uma fatalidade, preste atenção na direção. É quase que um grito escandaloso, é quase que um choque para ver se a gente acorda. E por isso que eu digo, por que não uma cor? Você vai ser consciente de maneira suave, vendo o amarelo com a consciência da direção preventiva, de uma prevenção de direção defensiva e não realmente arriscada. Sim, o maio amarelo é uma boa maneira. Eu gostava das frases que também às vezes a gente via ao longo da rodovia, né? Alguém importante é esperado em casa, a sua presença em casa fará diferença, uma criança abraçando os braços e recebendo, papai, papai, né? Eu quero chegar lá, eu quero chegar bem. Um instante pode comprometer a minha trajetória. Então, a atenção para cada instante, estar alerta, atento, evita muitos acidentes. Claro que tem uma parte das rodovias, da sinalização, pavimentação, mas tem uma grande parte que é do motorista. E é você que dirige, responsável por quem está no carro e responsável também, pela sua trajetória daqui para frente, saudável e chegando 1 minuto depois, mas bem, inteiro, do que tentar tirar 1 minuto no trânsito e perder horas, dias e, terrível até, a própria vida. Então, que cada instante na direção seja de muita atenção. E a campanha do mês de maio de prevenção de acidente, simbolizada pela cor amarela. E por que não falar os aspectos metafísicos da questão do acidente de trânsito? Você sabe que nós temos a metafísica da saúde, esse trabalho que eu faço brilhantemente falando sobre órgãos e doenças, causas emocionais da doença, mas existe uma área do meu estudo de metafísica aplicado à leitura dos aspectos essenciais, causais, dos acidentes. Uma fatalidade que não nos pega vitimizando aleatoriamente, mas que há uma sincronicidade. Naquele momento fatídico, no lugar que você não deveria estar, da forma como você guiava para passar ali, como não deveria dirigir naquele lugar, que levou ao fatídico momento de uma tragédia. Não é uma casualidade aleatória, é um processo que acontece sincronizando um campo de energia, nada bom, pesado, do lugar e daqueles que chegam ali com aquela mesma energia. Você sabe que o local onde há um acidente, por um período tem uma camada energética que vai pesando um pouco. O local, ele pesa um pouco. Você sabe que, às vezes, a gente está num lugar e sente a atmosfera um pouco pesado, passado alguns dias, horas, semanas, sei lá, acontece um acidente ali. Aí a gente fala, é a energia pesada daquele local que vitimou as pessoas que por ali passavam? Não. É um conjunto de frequência que ressonam, que levam em ressonância
o lugar vibra de maneira não positiva, pesada, e a energia do encontro polariza um colapso fatídico e infeliz de um acidente. Veja bem, eu estou dizendo que o local em que acontece, uma energia pesada pairava ali. Mas as pessoas que sofrem o acidente ali também trazem uma carga que ressonam com aquele momento infeliz. E que carga é essa, Val Capelli? Segundo a metafísica da saúde, provocada pela energia do sentimento, dos padrões de comportamento, por pensamentos repetitivos, emoções turbulentas, quanto à nossa movimentação social, porque o carro é o nosso corpo social. E como o veículo da nossa socialização comercial, com a atmosfera relacional, o carro representa isso. Portanto, um acidente é uma rebelião interior, emocional, é um estado, né, de exacerbação de emoção causada por situações com pessoas ou ocasiões que nos deixa muito revoltados. Então, rebelião contra um poder, autoridade, situações do cotidiano da vida que realmente nos deixam indignados, revoltados, e esse estado emocional gera uma carga energética que atrai uma energia forte para um fatídico momento. Olha, eu sei que essa leitura metafísica, ela não é boa, principalmente para quem teve um ente querido ou próprio viveu um acidente de trânsito. Mas se você observar, e eu estou puxando aqui para a consciência, para também prevenir pela consciência metafísica, esse seu lado exacerbado, indignado por situações que você se depara na vida, por impedimentos que lhe é trazido, por forças maiores que as suas, poder de alguém, situação impeditiva, que te deixa num estado pavoroso, revoltoso, indignado. Gente, não faça essa turbulência dentro de si, porque você pode ter a infelicidade de encontrar campos de energias tão pesadas que equivalem a essa turbulência emocional energética interior e acaba ocasionando num fatídico momento infeliz. Olha só, eu estou dizendo, não se revolte, não se rebele tanto contra situações impeditivas, contra a autoridade que advém de outro, contra impedimentos que te impedem dessa fluência livre. Ora, não é o momento, eu preciso me preparar mais. Aquela questão, quero sair, mas o carro tem que estar revisado. Quero sair mais cedo, mas é preciso abastecer. Quero sair o quanto antes, mas é preciso arrumar a minha bagagem. Quero sair cedinho, mas será que eu estou disposto? Esse é o momento. Essa sincronicidade do melhor momento para sair, da ocasião oportuna, atrasado no melhor horário, indignado com a demora, faz parte da trajetória no tempo. Eu já não saí cedo, o trânsito fica mais apertado, o farol não abre, então fico indignado com o horário de saída, com os impedimentos que me dificultam sair no melhor horário, com o trânsito, todo mundo indo para o mesmo lugar, com o farol que parece não abrir. Eu estou mostrando um estado pavoroso, indignado, revoltoso, exagerado. Não faça isso. Viaje zen para viajar bem. Circule na cidade centrado em si, né? Bem ancorado no momento presente, linkado com todas as situações que fazem parte daquela realidade em que você atravessa, aquele momento presente em que você vivencia. Isso é atitude metafísica preventiva que evita acidente, onde a gente não fica indignado, revoltado, com essa irritabilidade exacerbada contra situações da vida, de pessoas que impedem, de autoridade que exercem sobre o meu desempenho, a minha desenvoltura, o meu deslanche pela vida,
aquela pessoa que chega atravessando, cortando, impedindo e me deixa indignado ou revoltado porque eu não posso continuar naquele caminho, naquela trajetória, fazendo do meu jeito. Em vez de eu buscar um outro jeito criativo, ver uma nova maneira, procurar, né, me centrar e atrair o momento oportuno, em vez disso, essa exacerbação da indignação emocional, que absurdo! Essa exacerbação emocional cria um campo que vai conspirando a favor de uma energia nociva que pode atrair um momento fatídico. E as características do acidente. Quando o veículo de choque com você, de atrito com você, né, é aquele, por exemplo, né, é um grande veículo, ou seja, uma batida com um veículo enorme, grande, trata-se de autoridade bem maior, de pessoas ou situações de elevado impedimento. Ou seja, aquilo que de mais importante existe para eu realizar alguma coisa, fazer algo no trabalho, deslanchar na minha vida, tem uma condição impeditiva grande. A pessoa principal, a condição principal para alcançar. Está compreendendo a relação metafísica? Então, quando você sofre um acidente com um veículo de grande proporção, maior que o seu, que você dirige ou que você está, é porque realmente nós temos ali uma questão onde o que te impede, dificulta, são pessoas de elevada autoridade. Quando há um capotamento, por exemplo, eu próprio de tão afoito e tão indignado comigo mesmo de não ter alcançado antes, chegado à frente, eu acabo, eu próprio, né, tropeçando em mim mesmo e não atentando a um obstáculo e provocando um capotamento que deixa o carro num estado assim muito grande. Onde ocorre o capotamento, é o que eu estava te falando, num lugar onde a energia está daquela forma. De que forma para capotar ali, Valcapelli? Exatamente naquele lugar. Aquele campo energético das casas ali ao redor, das pessoas que por ali passam, deposita um campo vibracional, tá? Realmente que atrai um encapotamento, ou seja, de se atrapalhar por si mesmo, de querer mais do que é capaz, de ficar indignado por um deslanche que não ocorre a contento. Isso acaba sendo vibrado, ou seja, essa vibração emanada pelas pessoas daquele local, e mais ainda pelo veículo que vem sendo guiado por alguém que traz aquela grande carga energética que acaba tendo um descuido, e tal ocasião ocorrendo, geralmente com uma velocidade avançada, né? Valcapelli, nós temos os atropelamentos, né? Quando o acidente, né, é um atropelamento, o motorista que atropela, é aquela questão, né, muito indignado com o lado pessoal dos outros, que estão comigo, mas não colaboram, mas atrapalha, eu sou indiferente, eu não quero que isso me complique na vida ou me venha querendo puxar o meu tapete, dificultar a minha atividade. Então, às vezes, a gente está num padrão metafísico, vamos assim associar, né, de atropelar, ou seja, não considerando o ritmo das pessoas, o limite delas, e isso nos deixa fervoroso. Olha lá, eu voltando no que disse há pouco, o que te leva, né, a um acidente, esse fervor emocional, esse estado indignado, essa condição muito irritada, explosiva, por conta do limite do outro que é curto, da mal colaboração que eu recebo deles, do quão isso atrapalha. E eu não considero o ser humano que ali está à minha frente, trabalhando do lado, buscando o mesmo objetivo que eu. E quando dirigindo, né, não dou conta de alguém atravessando a minha frente com uma velocidade exagerada, desproporcional àquele local, e aí se depara com alguém, né, que estava ali fazendo um movimento, imaginava que você fosse parar no farol, imaginava que a velocidade sua não era tão alta, calculou, infelizmente, errado, e o fatídico acidente ocorre. Às vezes é tão surpreendente, tão relâmpago, porque a velocidade ali é demasiada, típico de quem dirige em alta velocidade, querendo ir muito mais e além do que realmente é necessário, diz respeito ou é possível naquele conteúdo da vida. Então, olha que coisa
mais importante que eu estou te trazendo, os aspectos metafísicos de acidente. E eu sei que se você sofreu algum, é uma ferida que agora nós estamos abrindo, mas para quê? Para você refletir que havia em você um conteúdo metafísico causador daquele fatídico momento. Foi constituído energeticamente, vibrado através, né, daqueles padrões que se repetem de comportamento, de sentimento, emoção, energético, e chegou naquele ponto. Eu sei que nós preferimos culpar, né, o Estado que não pavimentou adequadamente, a prefeitura que não sinalizou adequadamente. Tudo isso são fatores que colaboraram, mas tem um principal: você é quem estava ali naquele momento e por conta daqueles eventos ambientais, né, de má, seja circulação, seja, aliás, desculpa, de má sinalização, seja de má conservação, mas existe um conteúdo seu daquele fatídico momento infeliz que ali se deu. Eu falei até do local, porque aquela energia parece pairar. Interessante, às vezes eu sinto em torno do espaço ali, eu sinto, nossa, parece uma energia um pouco pesada, um pouco densa, um pouco ruim, eu sinto esse energético. E aí passa uma semana, uns dias, e surge um acidente, um capotamento ali na frente do espaço, uma batida que às vezes acontece, e eu digo, nossa, já havia um campo de energia pesado. Mas isso não causou nas pessoas que ali sofreram aquele acidente aquela fatalidade, mas sim energias que elas trazem, aí sim, como eu estou falando metafisicamente, que elas produziram em si, através desses padrões que nós estamos vendo agora. Olha só que importante a gente compreender isso. Esses padrões geram energia e essa emoção turbulenta, exacerbada, extrapolada, cria um campo metafísico favorável a essa infelicidade. Então, o Maio Amarelo, campanha de prevenção, né, de acidente de trânsito, e a prevenção metafísica. Não saia revoltado, não pegue o carro indignado, não dirija afoito, não pense na direção de maneira indignada para com quem você trabalha ou revoltosa para com os limites impostos pelos outros, pela condição financeira, pela família ou pela chefia da empresa onde você atua. Não leve isso na direção, não pense nisso durante o trajeto, para não ativar esse campo de energia, tornando ele mais fervoroso e provocando uma infelicidade de acidente. Está vendo que toda a consciência que ocorre através dessa visão da metafísica da saúde, né, nós temos também, às vezes, um acidente que ocorre com um veículo de menor proporção, um carro e uma moto, né? Então, esse motorista do carro, né, aquela questão, né, de uma moto em que a expressão, volume, matéria do carro para a moto é diferente, a moto é menor. Então, são pessoas, às vezes, que de menor peso na convivência, mas me deixam abalada e indignada. Pessoas que nem fazem parte, mas opinam desfavorável, isso me deixa revoltado. Está compreendendo a relação metafísica de um acidente de um motorista de carro para com um veículo menor, talvez uma moto? Porque esse motorista do carro sente muito indignado, fervoroso, revoltado contra uma situação que advém de alguém, não diminuindo, mas que não dita todo o conceito. Ou seja, não é falta de dinheiro que me impede, não é falta de capacidade, porque essas eu tenho, mas é um detalhe que impede a minha vertente de realização e autodeslanche na prosperidade. E aí, então, esse gera um padrão de emoção que pode ocasionar um acidente dessa natureza, né? Então, nós temos a proporção maior quando o impedimento vem de uma autoridade mais elevada. Quando a proporção com quem nos acidentamos é menor, é porque a participação seria de menor relevância para aquilo que eu estou desenvolvendo, não inferioridade. Eu estou dizendo que não é quem realmente define. É um palpite de quem não vem de grande peso, não tem nem tamanha, né, função, mas apenas fala de alegre, já me deixa indignado, revoltoso, e aí eu gero todo esse padrão.
Pois é, campanha de prevenção metafísica do acidente de trânsito. Antes de sair, tanto bom quanto uma oração é checar as suas emoções e suas energias. A minha vida anda bem, na medida do que eu sou capaz. Tudo vai bem e eu vou dirigir bem e vou ter uma boa trajetória pelas ruas da minha cidade e também na estrada. Buscamos uma oração para canalizar com a proteção, mas também busquemos a consciência para nos mudar a energia e nos dar uma boa vertente energética. Gosta da cromoterapia? Visualize a cor violeta sobre o seu veículo. É a cor da transmutação, é a cor da elevação, da espiritualidade. E quando você visualiza uma névoa violeta, uma energia violeta protegendo o veículo, é uma força espiritual transcendendo, transformando eventos nocivos, ruins, em coisas boas durante o trajeto. Então, reze, vibre, visualize o violeta, mas, sobretudo, sinta-se fluindo na vida a seu tempo e faça o trajeto da forma como for possível, no tempo necessário para chegar no lugar onde você projeta estar.